Então, gente, né? Primeiramente eu gostaria de pedir a bênção, mãezinha, que é de Cinha, figura ilustre, como bem disse Larissa, não só no Brasil, mas no mundo. É uma mulher de axé. E também saudar a todos com a minha saudação ancestral a todos. Então, Larissa, eu gostei da sua explanação. Eu gostaria de começar a minha fala colocando alguns pontos aí, né, na sua, eu anotei aqui. É importante dizer que a Liga, lá na frente, quando você fala sobre a Liga, né, a Liga, ela tinha pessoas que lutaram em Canudos. Então, não é uma liga qualquer, não foi chamado, como diz aqui em Alagoas, quatro gatos pingados de várias formas, não, era uma coisa estruturada, pensada, organizada, né? Organizada ao ponto deles se reunirem e procurar saber nas casas de axé qual o dia mais de maior culto naquele período de janeiro e fevereiro, que obviamente era o 2 de fevereiro, que aqui em Alagoas cultuava-se Oxum. E aí, por conta disso, as obrigações eram dia primeiro, na madrugada, e aí eles invadem justamente com aquele bloco, invadem os terreiros de Candomblé. Isso é muito importante dizer, porque quando se fala na Liga, tenta passar um pano por cima da Liga. E não, a Liga ela tinha propósito, objetivos, ideais, e obviamente era bancada financeiramente por uma pela equipe do governo, né? Então a gente diz que eu costumo dizer isso nas minhas falas, que é a primeira no Brasil é a primeira liga que se constitui com essa ideologia, né? De acabar com os terreiros de Candomblé no Brasil. Você fala também aí a existência de como chegou essas peças na, no IGAL. Essas peças chegaram no IGAL através de algumas figuras, inclusive dizendo-se folclorista do Estado, né? E eles participavam também do IGAL, né? Tá lá no conselho do IGAL, e, obviamente, eles foram lá, catalogaram as peças, registraram esse documento e doaram essas peças, né? Então, eles têm um documento de registro de doação da coleção Perseverança para o IGAL, entendeu? Então, esse é um outro fato interessante também, porque por isso que eles se acham dono e proprietário, porque ele tem esse documento, né? E aí esse documento foi organizado por Abelardo Duarte e tantas outras figuras notórias, né? Com relação às peças, como você falou aí no Ogum China, né? Então, as peças que estão lá expostas, os verbetes, né, os panfletinhos, são totalmente diferentes do que da realidade, né? Então, é necessário passar por uma nova visão, inclusive com o aval da gente de terreiro, tá certo? Para repensar como expor isso e de que forma fazer isso aí, tá certo? O acesso às peças, né? Então, o acesso às peças, como você bem falou, é difícil. Eles fazem um acesso muito regrado das formas dele e apresenta e diz o que eles querem. Né? O que eu tô falando, quando eu falo eles, estou falando de Gal e da pessoa do qual vai expor. Então, não deixa a gente ter acesso, não deixa. Tem que ter horários, tem que ter limites, né? Eu sempre falo um fato que a gente fez uma conexão entre Pernambuco e Alagoas e a gente trouxe um ônibus com mais de 60 pessoas, inclusive, na grande maioria, idosos. Então, o ônibus teve que parar no translado para almoçar o pessoal por conta dos problemas que cada um tinha, diabetes, isso, aquilo, outro, pressão. E aí chegamos atrasado lá no IGAL e eles já tinham fechado a porta do IGAL, né? Então, esse já é a segunda tentativa que a gente faz de trazer o povo do Xambá para, para conhecer as peças, né? Então, você fala também aí da questão de 2010, não, foi 2011 com a Ana Paula, eu e a Ana Paula, que pedimos, né, o tombamento, né? A Ana Paula, como era funcionária do IFAM, ela pediu o tombamento, né? Então foi a primeira ideologia de tombamento. Em 2011, quando o IGAL toma conhecimento disso, eles pedem também.
mas não fizeram um dossiê, não se debruçaram sobre as peças, não fizeram nada, então isso passou despercebido, mas está lá como registro nos anais do IFAM, né? É, você falou aqui dos trânsitos das casas de axé nas questões dos estados vizinhos. Realmente, quando ocorre o quebra, né, quando ocorre o quebra de Xangô, obviamente os babás e ais ficaram apreensivos. E aí, vamos para onde? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou? E eu acho que foi nesse período que se perdeu não só Bani, mas tantos outros orixás foram perdidos. E eu nem digo perdido, eu digo porque alguns assentamentos não tinham como guardar nas malas, nos baús, dentro da casa, né? Sim, aqui a gente tem uma particularidade. Nós, o Xambá alagoano, né, o terreiro alagoano, depois do quebra, ele não cultuava mais 16 orixás, apenas 9. Entendeu? Por quê? Não é que perdeu, que ficou. Não, como era que ia guardar dentro de um baú, né, os materiais de Egungun? Como é que ia guardar num baú assentamentos de Ossan, de Bessem, né, de Euá, de Obá e de tantos outros? Então eles restringiram todo o culto a apenas 9. Com relação a Dadá, o que é que acontece? Né? Aliás, com Bani, o que é que acontece? Começa, cultuaram junto com Xangô, tá? Cultuavam junto com Xangô, com o nome de Dadá. Então não tinha essa particularidade, especificidade de Bane, de Jacá, disso, daquilo outro. Era apenas Dadá. E realmente, como você fala, eram muitas. Aliás, eram poucas pessoas que tinham esse orixá. Tá entendendo? Então, e ele passou a ser cultuado junto com Xangô. Tá entendendo? Por exemplo, Logum Edé não existia. E aí ele passou a ser cultuado junto com Oxum. Então houve essa simbiose para poder manter alguns orixás, entendeu? Então o orixá Dadá era cultuado junto com Xangô. E como era poucos filhos, não tinha paramentos, vestimentos, tantas outras coisas mais, né? Eu digo ainda que eles partiram para esses estados vizinhos com o quebra, e esse estado vizinho preservou alguma coisa. Inclusive, um outro orixá, que não, na realidade é um vodum, né? Que foi como o nosso culto, gente. É importante entender que o Xambá e que o Nagoebá de Maceió, ele teve várias influências. E influências de influências, quando eu falo influência, influências é, africanas, da Nigéria e tal. Pra você ter ideia. E do Benin também. A Verequete é um orixá também que foi esquecido. Aliás, era um vodum que foi esquecido. E ele era cultuado junto com Averequete, Dadá e Xangô. Né? Inclusive, existe apenas um cântico que algumas casas de Xambá faz alusão a esse orixá, tá? Que eu gostaria até de cantar, né? Porque foi também, né, o assentamento, por ser um assentamento grande, por ser um assentamento que tinha que estar a natureza, não podia ser guardado dentro de uma mala ou dentro de um baú, né? Eles cantam mais ou menos assim, que óbvio que a forma do boa chama, na frequete, boa chama, e. Então, e que deturparam esse cântico por várias coisas. Então, é outro orixá que também não está citado, não tem peças dele dentro da coleção Perseverança, mas foi outro orixá esquecido. Esquecido nesse sentido. Esquecido no sentido de não ser cultuado e não tinha filhos. Pra você ter ideia, só existe um cântico. Obá e Euá. 3 cânticos para cada uma. Entendeu? Então, isso é a nossa tradição, é a forma de nós cultuarmos. Mas isso não quer dizer que, com o restabelecimento do terreiro, o terreiro deixou de fazer a comida seca de averequete, não deixou de fazer as obrigações de Dadá, entendeu como é que é? Então, ficou isso passivo. É interessante, isso é interessante chegar à tona,
Porque pode ser, Larissa, eu não sei, algumas casas que você pesquisou não teve como é que eu digo, a minúcia de dizer isso para você. Mas a gente temos ainda alguns babás e ás, né, que têm esse conhecimento. Tá entendendo? Então, por exemplo, então isso é importante dizer. Por que só 9 orixás? Justamente isso. Então não se pode, tem objetos que não se pode guardar dentro do baú. Tem que estar a natureza, tem que estar. Então foi relevado ali. Eu digo isso porque a minha casa, a casa que eu tomo conta hoje, ela tem 85 anos de idade, né? Foi minha avó veio de Garanhuns, veio para cá, ela veio iniciada na Jurema, aqui ela se inicia no Orixá, e minha avó, né, em 78, quando ela parte para o Orum, eu assumo a casa, e aí começo a dar outras conotações à casa, relembrando toda essa vivência. Eu digo que eu fui uma criança de axé, um jovem de axé, um adulto de axé, e hoje, com 65, um ancião de axé, né? Então, eu vivenciei tudo isso dentro do terreiro de minha avó, né? Então, as mais velhas contavam isso pra gente. Então, isso que eu tô passando aqui nesse momento seria basicamente isso, entendeu? O candomblé de Alagoa tem essa especificidade. A gente fala apenas no quebra de 12, mas o candomblé de Alagoa era para ser tipicamente, banto. Éramos para ser o maior polo banto do mundo, é, 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 fora Angola e Congo e Moçambique. E aí o que aconteceu? 1695, 1695 extinguiram o Quilombo dos Palmares. Esse foi o primeiro quebra, né? Depois a gente encontra outro quebra, né? 1817, com a Revolução, lá aqui como é que é? A Revolução Praeira, o Pernambuco teve foi dividido. E aí, obviamente, muitos dos nossos foram para lá. Tá entendendo? Inclusive o povo de Axé. Depois vem 1912. Depois vem o quebra de Getúlio. Depois vem o quebra dos militares. Então, nós tivemos vários quebras. E isso levou o nosso terreiro a ter uma particularidade. É no fundo do quintal, é praticamente familiar, o grupo familiar, e é pequeno. Não tem o grande ebé, não tem a proporção como tem a Casa Branca, como tem o Opofanjá, o Cantuá, o Axé Oxumaré, aquelas senhoras, aquelas abás convivendo e vivendo ali dentro. Não tem, não existe. E nem vai existir. Porque o que é que está acontecendo? Os nossos mais velhos estão morrendo e acaba-se o candomblé. É vendido a casa. Tá? Nossa casa é uma das poucas, ou quiçá uma que é, é, teve a ideia de prolongar, de organizar, de estruturar. E hoje nós temos 3,7 hectares de terra dentro do terreiro, nós temos o Museu Axé Pratagi, nós temos, então, poucas as casas são isso. Então ainda continua com aquela ideologia pequena, é, colonial, tá entendendo? Patriarcal ou matriarcal, lá no fundo do quintal, entendeu? Por que isso? Por conta dos quebres que nós passamos, né? Então tem que entender o candomblé alagoano com esses pontos daí, tá certo? E era isso que eu tinha para contribuir e trazer aqui para vocês e falar um pouquinho de Bani. Vou dizer um exemplo aqui, viu, Larissa? Eu lembro muito bem, eu ainda criança, quando minha avó ia tirar um iaô, a primeira saída do iaô era de branco, debaixo do alá, e na segunda saída, por deixar dar o nome, vinha uma criança com uma almofada e a coroa de Bani ali em cima, uma coroa de Xangô ali em cima. Por quê? Para relembrar este orixá, para relembrar a ligação que aquele Iaô que estava saindo naquele momento, ele tinha com Xangô, ele tinha com Odadá, ele tinha com tantos outros lá, com a Verequete, com tantos outros. Tinha que ser uma criança, não podia ser adulto, e ali ao lado vinha como é que é? Um baúzinho. Esse baúzinho com os frasquinhos de penicilina com vários axés. Obi, Orobô, que era difícil naquela época. Um alagoano ter Obi, ter Orobô, né? Porque era difícil. Ou ia comprar em Salvador, ou ia comprar em Pernambuco, quando tinha.
Tá entendendo? Então, mas já tinha ele ali sequinho, torrado, pilado e tal. Então, isso é particularidade. Então, existe sim essa corrente ideológica com relação a Bani, então, que não chamava de Bani, era Dada. Então, inclusive, surgiu ainda hoje, nós temos um jargão, é isso que chama? Jargão, jargão, não é isso? Menino, não mexa nisso não, pela coroa de Dadá. Olha aí como a coroa de Dadá era importante. Tá entendendo? E essa ideia que você levanta aí, que você fala, você menciona com relação à tia Marcelina, ela morava ali em Jaraguá e tinha fácil acesso de várias pessoas ali ao porto de Jaraguá. E muitas pessoas que viajavam, iam e voltavam, inclusive em África, relacionava-se o nome dela. Tia Marcelina era de Ogum, era de Ogum Jobi. Esse pai Maciel diz muito bem isso. E aí, tia Marcelina, por esse acesso, né, foi mandado para ela de África um título honorífico de detentora da coroa de Dadá. Então isso ficou tão popular que surgiu esse jargão. Entendeu? Minha gente, pela coroa de Dadá, me dê isso aí. Pela coroa de Dadá. Então, a coroa de Dadá tornou-se símbolo desse. Então, mostra e nota que ele não era esquecido. Ele era simplesmente mudou o nome, né? Como ele pode ser chamado também. Então, Dadá, Adjacá, Bani, Baianim, entendeu? Então, algumas versões pelo Filá ainda diz que ele é mulher, que ele não. Aqui em Alagoas ele era homem, tá? Era cultuado junto com Xangô, recebia de uma obrigação o ajapá, recebia o carneiro, recebia e era cultuado nesse sistema de Xangô, entendeu? Nas partes específicas de Xangô. Eu digo muito isso porque minha avó, Dona Maria Garanhuns, ela nasceu 23 de junho, que aqui comemorava-se Xangô. Então a festa de Xangô lá de casa é uma festa potente. E ela fez orixá no período do aniversário, 23 de junho. Era 23 de junho a festa de Xangô. E era 23 de junho a comemoração do aniversário de feitoria dela. Então era uma festa muito comentada, muito, com muitos referências, né? A grande fogueira de Xangô, os fogos que tinha que ter, né? O presente de Iemanjá que tinha que sair, o carneiro de Xangô, o ajapá e tantas outras coisas mais. Então eu vivenciei isso, né? E obviamente dentro dessa ritualística estava lá Dadá, entendeu? Estou aqui à disposição, tá certo? Qualquer coisa que queiram, né? Outra coisa que eu queria salientar é o acesso a diáspora alagoana a diáspora alagoana do terreiro, ela vai para Pernambuco e cria-se vários terreiros em Pernambuco. Inclusive, ditou algumas normas. Era comum em Pernambuco, por exemplo, não ter festa para a saída do Iaú. E com a chegada do Xambá, né, do Nagoebá, de Alagoas, começou-se a fazer festas e festas e festas. Então, cada mês tinha uma festa, cada mês tinha uma realidade. Então, isso Pernambuco deve muito a Alagoas com relação a isso. Além dos inúmeros terreiros que foram criados, né? Porque foram vários mestres, como era chamado, mestre Aurélio e tantos outros, foram para Pernambuco e montaram os seus terreiros em Pernambuco. E, basicamente, em Recife, né? Em várias cidades, em vários bairros de Recife, principalmente, como também nesse período, Larissa e todos, é interessante que observar e ver relatos dos mais velhos, existia um cidadão chamado-se Apolinário de Oxoguian. Ele era de Pernambuco, mas ele veio de Pernambuco para fazer santo aqui em Alagoas. E ele fez santo aonde? Fez santo na casa de vovô Conguinho, aqui no Rex. E ele volta, ele abre um terreiro aqui como é que é? Na Ponta da Terra, aqui na Rua do Corredor, mas a referência dele era Pernambuco, entendeu? Então, essa ligação com Pernambuco, essa ligação com Aracaju também, né? Sergipe tem alguns terreiros Nagô que tem essa correlação com Sergipe e, obviamente, alguns fugiram para o interior, certo? Gente, gratidão por me colocar.
Gratidão a Larissa e todos, a bênção, a Quedicinha, e que coisa boa estar aqui compartilhando, né, essas questões ligadas ao nosso Xangô alagoano. É de suma importância, a gente está dizendo isso, é isso que eu faço lá na apresentação do No Axé para Tagi. Eu digo que Alagoas também tem axé. Tem tanto axé que sobreviveu a todos, inclusive os quebras, né? E estamos aí forte, firme, tá certo? Me desculpa, que eu tô com mil atividades, eu tô com o pessoal recolhido. Ontem foi Babacé, tô indo para lá pro terreiro agora, vim resolver algumas coisas, mas tenho que estar lá. Sábado será a festa das Iabás e a saída a confirmação de um Ogã, de um Equed e a obrigação de 7 anos do filho de santo. Tá bom? Muito obrigado. Gratidão a todos.